Tão bom? Eu tô bom. Muito bem. Hoje a live vai ser um pouco mais cedo, tendo em vista que à noite, às 20 horas, tem uma reunião e fazer uma live às 7 para começar uma reunião às 8 vai pesar bastante, então eu vou aproveitar desse tempo que me sobra aqui para discutir com os senhores e para trazer mais algumas questões que julgo importantes de serem levadas ao conhecimento de cada um dos senhores. Entretanto, vou pedir um minuto da paciência dos senhores, porque minha esposa saiu para buscar um filho e o outro acabou de chegar. Enquanto eu abro o portão, os senhores cheguem para cá. Bora prosear um pouquinho. Tá bem, fica quietinho aqui que o papai tá fazendo live, tá bom? Já já o papai conversa com você. Viu? Filha, sua mãe já tá chegando, tá bem? Você espera ela aí. Fecha o portão. Peço desculpas, eu não tinha me atentado. Minha esposa saiu para buscar o nosso pequenininho. E o Francisco acabou de chegar, o portão estava fechado. Muito bem, retomando. Senhores, toda essa nossa luta, todo esse nosso empenho, ele tem um propósito. E isso não aconteceu de ontem para hoje. Isso não se deu porque eu tenho uma expectativa para ser cumprida nos próximos dias, nos próximos meses ou quem sabe no próximo ano. Esse aqui é o nosso canal de YouTube. Vale a pena mostrar para os senhores que já tem 4 anos que gravo e publico constantemente falando a respeito dos mais diversos temas, das mais diversas áreas que condiz com o que é de interesse da população guapense. E qual é o propósito que eu sempre trouxe aos senhores? Trazer alguma ferramenta que possa levar luz, informação, mesmo que torta, mesmo que da minha maneira mazarope de me comunicar, mas que realmente leve informações a respeito do que é condizente com o bem comum e os senhores filtrem aquilo que servir, usem aquilo que não servir, joguem fora, utilizem as informações da melhor maneira possível. Eu não criei um canal e estou aqui me dispondo a falar tanto para receber aplausos, louros e ser tratado como um Deus. Eu não tenho a menor expectativa de me tornar um Silvio Santos. Eu não sou nenhum comunicador profissional. Eu sei e reservo aqui a minha pequenez dentro do meu mundinho, oferecendo o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho. E isso se deu lá atrás, mais especificamente há 4 anos atrás, quando eu transbordei de ver tanta coisa errada no nosso município. E qual a ferramenta? Essa, rede social e internet, deixando público o que eu sempre falei para que os senhores avaliem e tirem as suas próprias conclusões. Eu dei início a tudo isso tratando a respeito das questões que atentam contra os nossos direitos básicos. Para ser mais específico, falando de balsa, falando do corte do salário dos professores, tratando a respeito de questões que atentaram diretamente e de maneira inescrupulosa contra nós, cidadãos guapenses. Mostrando para os senhores que era possível, estudando para cada dia que passe, eu me intere mais e passe a ter mais propriedade acerca do assunto a ser abordado com os senhores, e isso é um processo evolutivo que não terá fim, porque amadurecemos e aprendemos com o passar dos dias, com a força que fazemos para nos tornarmos seres humanos melhores. Muito bem, só que aonde eu enfiei a mão nesse vespeiro, isso mexe com o interesse de muita gente. Muita gente se beneficia do sistema, muita gente sobrevive única e exclusivamente através do sistema, e muita gente se sente incomodado com o que eu faço. É natural.
E tudo aquilo que eu prometi que faria, eu venho cumprindo categoricamente. Eu disse aos senhores, e recordo com clareza diamantina, no meu momento de campanha eleitoral para vereador, que eu enfiaria a mão na latrina, que eu mostraria aos senhores o que existe de mais sórdido na política guapense. Eu fiz. Eu disse aos senhores que eu daria a minha alma para lutar por essa cidade que eu tanto amo. Eu dei e tenho dado. Eu disse aos senhores que eu tinha elementos suficientes para me fazer acreditar que existia uma organização criminosa na nossa cidade. Eu batalhei, eu estudei, eu fui atrás, eu coloquei a minha vida e a vida dos meus familiares em risco para poder comprovar aos senhores que aquela minha suspeita tinha fundamentos. Então, para quem me cobra a respeito de GAECO, de promotoria, se gente vai presa, se gente não vai, eu não quero mais ficar tratando a respeito disso. Nós fornecemos o combustível para o Ministério Público, para o GAECO. Eles agora são detentores das ferramentas para proceder com as denúncias e o judiciário será o responsável por condenar quem tiver culpa e absolver quem não for culpado. Então eu não quero ficar concentrando a minha energia nisso. Para sanar curiosidade de pessoas que ainda continuam lotando aqui meu WhatsApp perguntando a respeito disso, sim, eu acredito que isso foi um grande passo e que outros virão, inclusive maiores até do que o primeiro. E isso é uma percepção minha, mas eu não tenho propriedade para vir a público e ficar apontando o dedo para absolutamente ninguém. Isso daí quem fará, repito, será a justiça no momento que for oportuno. As minhas energias passam a ser direcionadas para entender e canalizar o potencial que nós temos para mostrar para os senhores que, enquanto ninguém acreditava que seria possível um mero mortal como eu, um vereadorzinho como eles chamaram, que estava sozinho lá na Câmara, sem base, com toda a Câmara Municipal contra, com a maioria do empresariado inescrupuloso contra, com o prefeito e deputados do alto escalão contra. Olha, vão te triturar como uma carne moída. Ninguém acreditava e os senhores hão de convir comigo. A minha fé nunca vacilou. E eu não os julgo por não acreditarem naquilo que eu acreditava. Porque realmente é difícil. Mas provamos aos senhores que era possível, que com dedicação, com boa vontade, com transparência e com vergonha na cara, dava para fazer o que era necessário ser feito. Eu sempre trouxe isso através de um paralelo muito simples de ser compreendido. Não se planta em terreno sujo. Primeiro procede-se com a limpeza do terreno, para depois escolher as sementes, para depois cuidar daquilo que foi plantado e assim, em um futuro, colhermos os frutos que são esperados. Quais são os frutos que esperamos? Uma saúde decente para a nossa gente, estradas decentes para que todos possamos circular nos quase 3 mil ou mais de 3 mil quilômetros de estradas que detemos em nosso município, escolas adequadas para os nossos filhos. Então eu não deixei de ser político. Eu continuei sendo, mesmo com tudo que fizeram contra a minha pessoa, contra, agora em especial, as minhas crianças, minha esposa, minha família. Eu estou sempre à disposição da população guapense. Eles quase destruíram a minha vida, porque eu abri mão do pouco que eu tinha de receita para servi-los, como nenhum outro vereador jamais fez na história dessa cidade, quiçá no país. Vereador de cidade pequena, não. Eu abri mão do pouco que eu tinha para me dedicar única e exclusivamente à sociedade guapense. E não me arrependo nem um minuto de tê-lo feito. E em setembro de 2022 cassaram o nosso mandato. E eu permaneci quase 8 meses, com receita quase nenhuma, lutando em momentos desesperadores para cuidar da minha família, para honrar com os meus compromissos. E graças a Deus e ao network, que foi a única coisa que eu ganhei de políticos da política, foi isso. Enquanto agentes políticos,
Algumas personalidades, não direi aqui os nomes, mas para um bom entendedor, um pingo é letra, receberam altas cifras de deputados para conseguir apoio. Eu apoiei Daltinho e apoiei Mariel, esperando o apoio moral e o network, em especial do Daltinho, que ele podia me proporcionar. Do Mariel, a defesa jurídica e a luta pelo que é ético e moral para a nossa cidade. A batalha incansável para proceder com a limpeza tão necessária no nosso município. Então, enquanto alguns políticos que trabalham atrás disso daqui, ó, das cortinas, recebendo 40, 50, 100 mil reais para fazer campanha para deputado, o que eu recebi foi as mãos dadas por essas pessoas que me auxiliaram, e não foram só eles. Entre eles, tantos outros advogados que me ajudaram, tantos outros amigos, pessoas simples, que disponibilizaram o seu tempo, a sua fé, e me estenderam as suas mãos. Então eu fui ajudado, não foi por uma pessoa ou por duas, foram por várias pessoas, e graças a vocês, eu consegui caminhar, vamos dizer assim, nadar o suficiente para não me afogar. E nesse contexto, tendo conhecido Daltinho Loredo, Daltinho me apresentou ao deputado federal Lafayette Andrada, que depois de uma tratativa, de um bom diálogo, ele entendeu que eu poderia ser útil às finalidades do gabinete dele, servindo a nação brasileira, mesmo que de maneira pequenina aqui na minha casa, trabalhando remotamente e indo a Brasília quando é necessário ou a Belo Horizonte para tratar direto com ele. E ele me abriu uma vaga em seu gabinete, aonde eu estou lotado há mais ou menos 8 meses, um pouco mais, um pouco menos, não lembro ao certo. Mas se eu não estou enganado, foi em maio de 2022. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 9 meses. E eu não quero aqui ficar direcionando a minha fala para pessoas que me atacam, porque se eu não aprender a conviver com isso, eu não vou aprender mais. E a escola que eu tive foi muito boa, porque lidar com aqueles vereadores me atacando, lidar com o prefeito e com essa gente, eu preciso aprender em um determinado momento. Então eu não quero ficar aqui direcionando, inclusive para as pessoas que pediram que eu respondesse publicações maldosas que foram feitas aí na internet. A única resposta que eu posso dar aos senhores é que eu pergunto aos senhores, os senhores teriam condições de discutir com uma pessoa que tira foto das próprias fezes e publica isso em rede social, de forma a enaltecer a obra-prima que ela fez, fazendo analogia com presidenciáveis que ela apoia? Convenhamos, senhores, é impossível direcionar a atenção para uma pessoa dessa. Para quem considera que eu sou louco, tudo bem, de louco todo mundo tem um pouco. Mas a minha loucura, conforme bem colocou naquele poema maravilhoso, Os 100 Mandamentos de Oswaldo Montenegro, que a minha loucura seja perdoada, porque a metade de mim é amor, e a outra metade também. Enquanto essas extremistas optam por não agregar absolutamente nada e por trazer e tentar ainda manter vivo a chama desse discurso vazio que convence não mais do que pessoas em igual condição que elas, eu permaneço concentrado em buscar benefícios e ferramentas para que os senhores possam avaliar e entender que a política é muito importante. Então, voltando para o contexto do gabinete, diferente do que circularam por aí, aqueles que dizem que não farão uma política de baixo calão, mesmo que eu ganhasse um alto salário, isso não diria respeito a absolutamente ninguém da parte deles para estar trazendo uma cobrança para mim. Vocês sabem por quê? Porque eles nunca serviram. Eles são oportunistas. Eles são demagogos. Para vocês me questionar, qual é o problema? Hoje eu sou um servidor público novamente, depois de todo aquele sofrimento, não sei até quando eu ficarei, porque é um cargo de confiança. Eu não tenho problema em esconder, até porque isso é público. Basta jogar na internet aí, servidores da Câmara Federal, da Câmara de Deputados Federal. Busca lá, joga aí no Google, joga Thiago Sávio Câmara com THI, que os senhores encontrarão lá
o meu respectivo nome, a minha respectiva remuneração, quanto eu recebo de salário, quanto eu recebo de benefícios e qual é a integralidade da remuneração que me é paga. E salário, auxílio creche e auxílio alimentação somam juntos na faixa de 3.700 e alguma coisa, quase 4.000 reais. Por que eu haveria de esconder isso? Sendo servidor público. Isso é feio? Isso é vergonhoso? Isso diminui o meu valor? Isso foi a ferramenta que me possibilitou conseguir trazer 150 mil reais para ser investido ali na Santa Casa. Isso foi a ferramenta que me possibilitou trazer 150 mil reais que o prefeito não aceitou para ser investido na PAI. E que por mera vaidade, para não dar projeção política para este que vos fala, ele simplesmente não recebeu. Essa foi a ferramenta que possibilitou a esse mero mortal conseguir recurso para fazer o que o prefeito interino, junto com o prefeito preso, junto com Elizabeth Florencio e o grupo que essas pessoas, essas mulheres ocas e extremistas defendem, deveriam estar cobrando, que é acerca da tempestade que destruiu os telhados das casas do São José. Eu consegui recurso também, não deixaram chegar. A ambulância que eu consegui lá para a comunidade de Santo Antônio, Penas, Pontal, para a nossa cidade como um todo, mas na expectativa de que fique para atender essa localidade, não fosse a atual Secretaria de Saúde, que eu deixo aqui mais uma vez, eu fico até com medo de elogiá-la, com medo disso ser mal visto pelo advogado, vulgo prefeito, e ela sofrer alguma retaliação, mas não fosse pela capacidade dela, pela honra, pela nobreza de pegar uma bomba, porque ela pegou uma Secretaria de Saúde destruída pela sua antecessora. E está executando um trabalho brilhante dentro das limitações que lhe são impostas. Porque é humanamente impossível esperar que essa moça consiga resolver tantos problemas endêmicos na estrutura de saúde pública da nossa cidade. Mas não fosse ela, a ambulância não chegaria. E não fosse eu estar no gabinete do deputado Lafayette Andrada, a ambulância não chegaria. Então tudo aquilo que eu disse aos senhores que buscaria, eu tento buscar. Às vezes consigo, às vezes não. Às vezes consigo menos que espero. Às vezes consigo mais e aquilo é rejeitado, como aconteceu na Conferência Municipal de Saúde, onde conseguimos, inclusive esse projeto ficou público. Basta procurar aqui, ó. São 1000 vídeos. 1000 vídeos publicados. Basta ter um pouquinho de curiosidade e procurar, que os senhores encontrarão a planta em 3D. Os caminhos eu apontei mostrando emenda impositiva, que eles só colocaram ela em vigor no último ano, ano eleitoral, diga-se de passagem, né? Coincidência? Através do empenho que tivemos em buscar meios, mecanismos, para poder conseguir esses recursos. E o que foi feito, o prefeito não permitiu que fosse construída a UPA. Será que está fazendo falta? Nesse calor, essas pessoas ainda tentam defender o indefensável. Santa Casa de Misericórdia. Eu não posso criticar, se eu falar é crime, mas você chegar lá às 7 horas da manhã e sair meio-dia, tá tudo bem? Tá legal para você, pai, mãe, que tá com dengue, precisa trabalhar, ou que tá com algum filho, algum parente, ficar esperando 4 horas na porta de uma Santa Casa, sentado às vezes na calçada, porque falta estrutura? É crime eu falar isso? Ou é crime a Santa Casa ter recebido 7 lotes no Algarve, ter recebido 11 mil metros lá no campo de aviação, ter recebido essas gordas subvenções, mais as emendas parlamentares que lhes foram direcionadas, mais os 400 mil reais que o deputado mesmo falou ali, e ninguém sabe, ninguém viu para onde foi o dinheiro. Mas cadê essas pessoas que me atacam? Que dizem que hoje eu faço parte da nobreza da política nacional. Como se eu estivesse recebendo aí como ministro. Como se eu estivesse roubando, como possivelmente aconteceu. Vamos ver o que apontará
o final desse imbróglio, dessa investigação. Então me chamam de mentiroso. É óbvio que eu coloco muitas informações e tento trazer a reflexão dos senhores para mostrar que nós podemos e nós temos ferramentas para conseguir muito mais do que isso que hoje temos. E vocês sabem por que eu falo assim? Porque eu tenho propriedade. Diferente dessas senhoras, senhoritas, eu não sei qual denominação daria, tendo em vista que se elas se sentirem um lápis, uma cadeira, sei lá, um microfone talvez, elas exijam que nós a tratemos como microfone, como cadeira, não sei. É esse viés maluco que a minha vã filosofia não conseguiu compreender, mas não estou aqui criticando não. Cada um se identifica como bem entender. Eu me identifico como Homo sapiens, como filho do Criador, como um ser humano do gênero masculino e assim sucessivamente. Então isso daqui chama-se orçamento municipal, o qual eu já debrucei em cima dele por noites e noites a fio. Eu desafio qualquer político a discutir comigo o orçamento municipal. Desafio qualquer um a sentar comigo e debater. Eu sei que tem muitos servidores preocupados, porque o Thiago fala alto. Nossa, se o Thiago um dia tiver ascensão política, vai ser uma tragédia. Meu Deus, lê do engano. Se tem algo que eu tenho sensibilidade, é de enxergar as coisas boas que as pessoas carregam. E eu sei que a prefeitura, a sua esmagadora maioria, é composta de boas pessoas, de bons servidores, mas infelizmente existe uma parcela. Eu provei isso aos senhores. Aonde que está o procurador jurídico? Foi perseguição minha? Mais do que essa gente me perseguiu? Os senhores acham que se eu tivesse deixado isso daqui, um dedinho de margem, eles não teriam me colocado na cadeia? E por que não me colocaram? É porque eu sou melhor do que ninguém, do que ele? Do que eles, com certeza sou, né? Mas é porque eu sou... Não, é porque a minha vida é normal. É porque eu mantive a minha conduta dentro do que se espera. O que infelizmente passou a ser exceção. Porque político virou sinônimo de ladrão. E eu não fiz parte disso. Se fosse para eu ter ganhado propina, tá com a minha conta abastada, tá aqui, sorrindo, sem nenhuma preocupação financeira, eu teria ficado, há muito tempo. Sou eu que estou falando, não. É a investigação que está apontando. Cerca de 15 milhões de reais já bloqueados. E aí? Será que essas pessoas extremistas, essas psolistas, se preocuparam com isso? São pessoas ligadas ao ser humano, que distribuem aí um discurso tão pomposo de que se preocupam com a mulher, de que se preocupam com gênero, com opção sexual. Será que alguma delas se preocuparam com os meus 2 pequeninos? Porque até hoje eu não consigo dormir em paz. Eu não consegui terminar de fazer a leitura das 171 páginas da denúncia do Ministério Público. Eu tendo escrito mais de 200 para levar até eles. Eu sendo o maior interessado. Eu não consegui concluir a leitura. De tamanha tristeza que aquilo me causou. Aonde essas distintas pessoas estavam? Aonde elas estão? Eu pergunto a vocês. Eu falei para os senhores a respeito de Santa Casa, entre outras questões que passo a abordar. Santa Casa, só para poder concluir a conversa, um determinado político, parente direto de uma determinada pessoa, a qual me critica e me chama de mentiroso, prometeu, e eu não vou ficar aqui pegando vídeos e publicando para ficar criando embates desnecessários com absolutamente ninguém. Se os senhores quiserem ter conhecimento, basta procurar, vasculhar aí nas redes sociais, que os senhores encontrarão. Eles dizendo e prometendo com veemência que guapeense nasceria em Guapé. Esse aqui é só um dos 7 cadernos que eu tenho, totalmente preenchidos com anotações que eu fiz, nas viagens que eu fiz, nos diálogos que tive, com pessoas que eu entendi que poderiam agregar para o meu conhecimento, de forma que eu pudesse transmitir aos senhores. Tá aqui,
Não sei se os senhores conseguirão entender, compreender a letra. Isso daqui era o salário que em 2021 recebia mais ou menos um enfermeiro no Hospital de Campo do Meio. Está aqui o nome do diretor da Santa Casa e do secretário de saúde. Pessoas que eu conversei. Junto com todas as minhas anotações, aqui ó, era filantropia, 40% de arrecadação gasto com saúde. Nunca foi necessário, aqui ó, isso aqui é muito importante, ó. Não escrevi agora não, tá? Isso aqui foi de 2021. Nunca foi necessário fazer nenhum empréstimo. O Hospital de Campo do Meio nunca precisou de fazer, pelo menos foi o que me foi relatado lá. Pronto-socorro é a parte. E a parte médica é terceirizada. Então, quando eu e Áurea fomos a Campo do Meio entender, conhecer, observar e absorver, para tentar mostrar aos senhores que, olha, não que lá seja perfeito, mas um simples olhar não precisa eu estar falando. É pertinho. Vão ali em Campo do Meio. Atravessem a balsa, vão ali em Capitólio. Dê um pulo ali em Cristais. Olhem lá a estrutura hospitalar de lá e vejam qual delas é melhor. Se é a nossa ou se é a deles. E eu não estou vindo aqui atacar corpo médico não, porque a maioria dos médicos que lá estão tem meu total respeito. Inclusive o pré-candidato, como médico, não tenho absolutamente nada para poder falar. O que eu falei é infraestrutura. É condições proporcionadas pelo poder público. Tá aqui. Conseguem acompanhar? Cardiologista. 2. Cadê? Cardiologista. 2. Ginecologista. 2. Ortopedista. 1. Pediatra. 2. E obstetra. 1. Estas informações me foram passadas em... Cadê? (12 de março de 2021). Tá aqui, ó. A Áurea foi lá comigo. Foto nossa com o prefeito, com os profissionais da saúde, comendo uma marmita, com dinheiro nosso, diga-se de passagem, não teve dinheiro público nisso daí. Aliás, não teve. Aqui eu recebi a diária para ir a Campo do Meio. Estou mentindo. Então, aqui, se os senhores notarem, tem uma construção. Ó. Eu não sei se terminou, não voltei lá não. Mas isso daqui foi uma ampliação que teve início, vocês sabem com o quê? Com o recurso que foi direcionado para o enfrentamento da Covid-19. Enquanto aqui eu pedi CPI e os patetas blindaram a secretária, dizendo que a Marcinha era muito boa e que eu a estava perseguindo, lá eles construíram, ampliaram. E aqui? Será que compraram um ventilador novo lá para a Santa Casa? Eu não estou recordando, não. Será que colocaram pelo menos o ultrassom que eu e Maria Áurea também fomos buscar e conseguimos? Me parece que está guardado em uma caixa lá. Nada em absoluto contra a opção sexual de ninguém. Repito, o que cada pessoa faz com seu próprio corpo não me diz respeito. Cada um tem liberdade, todos nós devemos ser felizes da maneira como entendemos que a felicidade chega para cada um. Então não me diz respeito vida sexual de absolutamente ninguém. Mas se essas que me atacam decidiram, optaram por não ter filhos, eu respeito. Tudo bem. Quem sou eu para atacá-las? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Agora, por que elas não respeitam? Oi, meu amor. Vem cá. Por que elas não respeitam? Esse aqui não foi planejado não, tá, gente? Você. É o papaizinho ali, ó. Aqui, por quê? Fala oi. Se elas não respeitam, vai lá com a mamãe agora que o papai tá ocupado. Agora mesmo o papai conversa, tá? Se elas optaram por um caminho diferente, tudo bem. Cada um vive conforme entende que a felicidade chegará. Para mim, o ponto máximo de felicidade, o que realmente me trouxe vida foi isso. Por isso, eu senti tanto quando eu li aquelas palavras. Por isso aquilo me doeu tanto, e em especial, me doeu tanto ler aquela nota nojenta escrita pela Câmara Municipal e aquela nota nojenta escrita
pelo pré-candidato médico. Se isso não doeu e não sensibilizou um cristão, essa pessoa não pode dizer que é cristão. Não é pelo fato de ser meu filho. É pelo fato de ser filho de qualquer um. Não se atenta contra a integridade física de crianças, de mulheres. E para quem leva aquele discurso feminista exacerbado, a omissão chega a patamares inimagináveis. Dando sequência, então, pessoal, quando eu trago informações para os senhores, é porque eu sei que é possível, se fechar as torneiras corretas, sem demitir nenhum bom servidor, nenhum dos bons servidores. Pode manter todos os servidores valorosos que tem na prefeitura. Basta fechar algumas torneiras. Deixa eu tentar recapitular alguns gastos sem olhar o orçamento. Secretaria de Turismo, o que os senhores acham de 13 milhões de reais projetados a ser gastos na comemoração Guapé 100 anos? Pensem os senhores, não precisa de eu dizer não. O que dava para ser feito com 13 milhões de reais? Quase 1,5 milhão para pagamento de artistas, 3 milhões 250 para os camarotes. O que os senhores acham de licitações de 37 mil reais para locação de 2 freezers? Freezers, esse que a gente tem em casa. O que os senhores acham de fechar essas torneiras? O que os senhores acham de 105 mil reais em 6 meses para um jovem assessor? Multipliquem isso por 4. O que os senhores acham de um carro de luxo à disposição do prefeito e ele não satisfeito comprar mais um de mais luxo ainda? Será que isso pode ser... Não vou dizer minimizado, não. Isso pode cortar lá na raiz. Um Toyota Corolla, um prefeito não precisa mais do que um carro desse para ter condições favoráveis e adequadas para prestar um bom serviço. É necessário mesmo um Jeep Compass de 7 lugares, de alto luxo? Nem os deputados que eu converso, eu nunca tive o prazer. Olha, converso com o Carlão, deputado federal do estado de São Paulo, já me recebeu de braços abertos em Brasília, inclusive tendo eu a honra de curtir um happy hour no apartamento dele, uma reunião com apoiadores lá do estado de São Paulo, estava eu lá de Mineiro, enxerido. Um C4 Cactus, um carro de 100, 110 mil reais no máximo. Ou talvez nem isso. O do Rodrigo Lopes é uma... eu não sei. Mas olha, de verdade, eu não andei em carro nenhum, de deputado nenhum, que oferecesse o luxo do carro que estava sendo utilizado. Os senhores acham justo que um prefeito que assuma, venda esse automóvel, leiloe e compre carros para servir a saúde municipal? Eu considero. Eu estou dando a minha opinião. Essa gente mimizenta vai vir fazer lá que eu estou fazendo campanha. Muito bem. Se isso que eu falo é fazer campanha, tem 4 anos que eu estou em campanha consecutivamente, porque a única coisa que eu faço é tecer as minhas críticas e dizer o que eu gostaria que o representante público municipal, seja ele executivo ou legislativo, fizesse para respeitar o meu dinheiro. Eu não estou pedindo voto para absolutamente ninguém, eu não estou me colocando como candidato porque não é momento oportuno, eu sempre me coloquei como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão pode se colocar, à disposição da população. Qualquer um pode dizer que é pré-candidato, que está à disposição, pode mudar de ideia no meio do caminho, pode dar tudo errado no meio do caminho, pode acontecer uma infinidade de coisas. Então, eu simplesmente trago informações para que os senhores reflitam. Muito bem. Eu mostrei para os senhores, basicamente, alguns gastos superficiais que passam da cifra aí de 2 a 3 milhões de reais. Tranquilamente. Não, 3 não, né? Eu falei já de 13, mais esses gastos com diárias, com automóveis. Só isso daí eu estou falando na ordem de uns 15 milhões de reais. Só essas duas brincadeirinhas. Mas apostilamentos porcos, e eu não estou referindo a pessoas que exercem o seu trabalho e têm capacidade técnica, porque eu sei que tem servidor apostilado que sabe trabalhar. É diferente do parasita que só faz política, ou da parasita que só faz política. Os senhores têm noção do impacto que tem essas pessoas na folha de pagamento durante um ano? Quantos milhões de reais é possível economizar fechando essas torneiras? Muito bem, isso daí pode servir para comprar um ar-condicionado, para pagar, quem sabe, um enfermeiro a mais. Ah, eu esqueci de mostrar para os senhores.
75, aqui ó, 75 enfermeiros profissionais no hospital de Campo do Meio, quando eu fui lá. Comparem o orçamento de Campo do Meio e o de Guapé. Comparem e vejam, Guapé deve ser quase o dobro do de lá. Agora, por que lá tem o dobro de servidores daqui? Pelo menos tinha. Eu não sei se mudou de lá para cá. Faz muito tempo que eu não vou lá conversar com eles. Pode ser, né, que tenha mudado. Mas são questões a serem analisadas. São pessoas que estão aí distribuindo informações para os senhores com um único propósito: aproveitar uma oportunidade que eles enxergaram. Existe uma janela aqui que está todo mundo sedento por ela. Amanhã, se tudo der errado, o que eu vou fazer? Vou continuar talvez trabalhando com Lafayette, buscando outras possibilidades aqui, ali. Com todo o mal que essas pessoas me fizeram, vai ser muito difícil eu voltar para o mercado da iniciativa privada. Mas eu vou tentando. E eu tenho fé em Deus, uma hora dá certo. Eu só não vou roubar e não vou fazer aliança como eles fazem. Para mim, se essas distintas senhoras, senhoritas, sei lá qual a denominação eu daria, disserem categoricamente para hoje, Tiago, te apoiamos em tudo que você fala, queremos andar com vocês, muito obrigado, eu quero vocês como oposição. Porque é importante. É importante para que nós não nos acomodemos. Nós precisamos dessas pessoas. Elas são importantes. Em um ecossistema, por mais que nós olhemos para o sapo e consideremos repugnante, falando, não, o sapo não deveria existir. Deve existir. Sabe aquela lagartixa que anda em parede das nossas casas? Joguem no YouTube aí, uma hora, se os senhores tiverem curiosidade, digitem lagartixa comendo escorpião. Os senhores verão pessoas que soltaram um escorpião no chão e com menos de 20 segundos uma lagartixa desceu e pegou ele. Então, por mais que às vezes as coisas possam parecer repugnantes, existem coisas que são importantes para dar um contrapeso. Porque senão nós tendemos a cair no ostracismo, a nos acomodarmos. E isso não é bom, em especial para servidores públicos. O servidor público ele tem que ser provocado. Ele precisa ser estimulado para que ele possa sempre entregar o melhor que ele pode. Mudando agora o contexto, eu quero falar com os senhores aqui. Tá aqui, ó. Isso daqui é para mostrar para os senhores que eu não saí como turista em Brasília. Que eu nunca saí para Belo Horizonte, para Brasília, para Divinópolis, para Campo do Meio, para Cássia, para tantas outras, para São Paulo. Eu não saí para fazer turismo com dinheiro público. Eu saí, primeiro, para aprender. Segundo, para encontrar caminhos. Terceiro, para conseguir recursos. E eu garanto aos senhores, eu sou bom nisso. Eu não preciso ficar lá como um tonto, como, infelizmente, a maioria dos nossos representantes ficam e ficarão na marcha a favor dos municípios, fingindo que eu estou fazendo alguma coisa, não. Tá aqui, ó. Ó, coincidência, encontrei até com o Ciro Gomes no restaurante. Com quem? Senado, ó. Ali, ó, o encherido ali, ó, do lado das emissoras de TV, ouvindo o presidente do Senado e tentando, à minha maneira, conseguir espaço e conseguir atenção. Essa aqui eu vou apagar, porque essa eu tenho vergonha. Eu tirei uma foto lá com a Simone Tebet e... me desculpa, o discurso dela me convenceu à época. Marcel Van Hatten. Ah, Tiago, mas é um deputado lá do Rio Grande do Sul. Nossa, como eu aprendi com prefeitos do Rio Grande do Sul, do Paraná. Como eu consegui estabelecer laços e ter contato com essas pessoas que eu dialogo até hoje. E eu vou mostrar para os senhores aqui, partindo para o segundo tópico, para encerrar minha transmissão, mostrando isso daqui. Eu fui duramente criticado quando eu pedi para que os senhores refletissem acerca da possibilidade de um dia termos algum projeto que propicie as nossas crianças saírem fluentes em um segundo idioma.
em especial o inglês, que é a língua dominante no planeta. Pelo menos até agora é. E pessoas maldosas, ocas, rasas, entendem que eu faço isso e utilizam daquela frase que virou moda da extrema esquerda, fake news, né? Um nome muito bonito e americanizado para dizer a respeito de mentiras. Muito bem, eu não contei mentiras não. Aqui eu vou dividir para os senhores um pequeno trecho, tá público aqui no nosso canal do Instagram, tá? Mas vou abrir aqui só para recordar, isso foi, eu não vou saber a data não, mas foi o ano passado por volta de novembro, imagino eu. Se o computador ajudar aqui um pouquinho, eu não sei porque que a internet aqui está vacilando, não era para estar. Aqui foi uma visita que fiz com meu amigo Daltinho Loredo, à Prefeitura Municipal de Visconde do Ouro Branco, onde eu tive o prazer de ver crianças já em um estado muito avançado de conhecimento da língua inglesa. Escola municipal, tá? E escolas estaduais. Repito, escolas municipais e escolas estaduais. Então, isso que eu estou falando para os senhores, eu não tirei da minha cabeça, não. Oh, meu Deus, por que o vídeo não quer abrir? Muito bem, deixa eu tentar a outra aqui. Para mostrar que eu tive a honra de conversar. Não vai abrir? Que legal. Aqui é o governador Romeu Zema, em visita à cidade de Visconde de Ouro Branco, aonde ele visitou as escolas. Depois eu compartilho isso em grupos de WhatsApp, para deixar enfático isso que eu estou falando. A internet não está ajudando, eu não sei por que não está rodando os vídeos que eu separei aqui, deixei programado já numa pasta no WhatsApp, para mostrar aos senhores aonde o governador sentado no chão com as crianças, viu as crianças lidando com ferramentas na intenção do aprendizado de robótica. Isso foi duramente atacado, como se eu estivesse contando mentira. Está público aqui. Dividirei com os senhores nos grupos que os senhores me acompanham de WhatsApp assim que finalizar. Deixa eu abrir aqui, porque esse aqui é muito importante que ele... Alfabetização bilíngue, um protocolo desenvolvido pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, planeja transformar as escolas do Estado. De acordo com o Ministério da Educação, Fundação de Apoio... Isso não é de agora não, tá, pessoal? Basta ter boa vontade. Basta ter conhecimento, buscar as pessoas certas, que elas te levam e te mostram, olha, aqui deu certo, tá? Isso daqui, se porventura um dia você estiver lá e precisar, conta conosco aqui. Então eu sei aonde chegar. Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais planeja transformar as escolas do Estado. De acordo com o Ministério da Educação, desde 2017 é obrigatório o ensino de inglês para os alunos do ensino fundamental. Por lei, as instituições devem alfabetizar os estudantes nas línguas portuguesa e inglesa, para ajudar as escolas estaduais a superarem a dificuldade de educar na língua estrangeira. A Fundação Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais desenvolveu um protocolo para transformar as escolas em bilíngues. O modelo, resultado de um trabalho de 15 anos e já utilizado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, foi apresentado para o governo de Minas. O sistema elaborado só pode ser aplicado para pessoas já alfabetizadas na língua portuguesa e não se restringe aos alunos. Os funcionários também serão alfabetizados na língua estrangeira, a fim de que a instituição se torne realmente bilíngue. Para o vice-governador de Minas, Paulo Brant, a iniciativa é necessária. Hoje o inglês é a linguagem do mundo, né? Hoje em dia é impensável, né, diante das novas tecnologias, que o cidadão não aprende o inglês. O inglês hoje é uma necessidade vital de alfabetização para esse novo mundo que está surgindo. Muito bem, isso daqui, notem que não é novidade não, 2017. Por que eu sei? Porque eu não fui lá passear. Porque eu fui lá enxergar tudo que tinha de precioso para tentar um dia, quem sabe, propor, trazer, ajudar, não sei.
Em estando vereador, a vontade era de ter um prefeito decente para chegar e mostrar para ele. Prefeito, tá vendo isso daqui? Olha que maravilha. Já imaginou as nossas crianças fluentes em inglês? Ah, não, não é possível. Não. Então tá bom. 2 minutos e 6. Para vocês conhecerem, o D'Angelo eu conheci ele em Brasília, ele me apresentou o projeto e eu não entendia muito bem o que se tratava e a forma que se tratava, porque todos os dias a gente recebe algumas propostas da prefeitura e a gente precisa avaliar bem. Aí um dia eu estava em casa, depois logo uns 3 meses, e assisti no jornal, descobri, e os especialistas disseram que as escolas públicas do Brasil não entregam um método de inglês eficiente. O mais jovem editor de um site americano de tecnologia alcançou um lugar no mercado internacional sem sair do Paraná. Se eu comparar com um cargo parecido aqui no Brasil, o salário, comparado aí com a cotação, chega a ser 5, 6 vezes maior do que uma pessoa no mesmo cargo que eu ganhei aqui no Brasil. Se eu não tivesse um domínio ali da língua para escrever os meus textos, eu não conseguiria ter esse trabalho que eu faço hoje. Após ouvir essa entrevista do Jornal Nacional, encontrei com o D'Angelo novamente em Brasília e disse: realmente, você tem razão, me desculpe. O seu método é eficaz. Na Prefeitura Municipal de Delta, nós temos um advogado onde ele estudou por 8 anos inglês, cultura inglesa e CCA. E disse a ele: se você fosse o prefeito, você contrataria esse método? Ele falou: sim, prefeito. Então eu falei: ô D'Angelo, acabou de ser contratado, porque eu estou com quem não entende, que eu quero o melhor para a minha cidade. Olha que espetáculo. Ouvi isso de um prefeito. E de um advogado, né? Coincidência, né? Se tivéssemos um advogado preocupado, ao invés de fazer tramóia, em servir, em mostrar para o prefeito a importância que existe de uma boa administração, de alocar recursos de maneira responsável nas áreas corretas, plantando para um dia, quem sabe, uma colheita farta. Então tudo isso que eu trago aos senhores não é utopia. Eu não tenho que vir aqui e ficar vendendo ilusões aos senhores. E eu não tenho que provar absolutamente mais nada. Tudo que eu falei para os senhores, obviamente, está categoricamente provado. Eu cumpri e vou continuar cumprindo. Achou, né? Vem cá. Agora mesmo o papai faz um desenho. Vem aqui pro papai terminar o que eu tô fazendo. Agora mesmo nós vai fazer um caminhãozinho, tá? Então, pessoal, a intenção dessa minha transmissão aqui hoje é mostrar que eu vou continuar falando. Só que aquele Tiago eu preciso realmente aprender. Boa parte das críticas que me foram direcionadas, elas me ajudaram e me ajudam a construir algo melhor. Eu não quero ficar aqui justificando aos senhores: olha, eu esbravejei porque eu sabia que a nossa cidade estava sendo roubada. Eu esbravejei porque a vereadora não me deixava falar. Eu esbravejei porque eu fui atacado pelo advogado que estava lá. Eu esbravejei dessa vez porque o advogado que entrou agora distorceu todo o regimento e, infelizmente, começou novamente a utilizá-lo contra minha pessoa e contra as pessoas do nosso grupo. Eu esbravejei porque fizeram uma nota nojenta, minimizando a importância dos meus filhos, da minha esposa, deixando de lado que sejam família minha. Família de ninguém poderia ser tratada daquela maneira. Eu esbravejei porque chega, deu. Isso me rouba uma energia que os senhores não têm noção de quanto. Eu não faço isso porque eu gosto. Eu não agi daquela forma porque aquilo me fizesse bem ou porque eu achasse bonito. É porque eu tenho sangue nas veias. É porque eu preciso do sistema de saúde.
Eu dou sim valor ao SUS. Tanto dou que eu acho não, quem acha não sabe. Eu entendo inadmissível abrir as portas do nosso município em detrimento às nossas pessoas. Primeiro, os nossos. Depois, estuda-se outras possibilidades. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que estive prefeito e que entreguei a nossa balsa nas mãos de uma empresa lá do Pará. Não sou eu o político que estou aí de braços cruzados e de pernas para o ar, sem fazer absolutamente nada. E depois, a hora que eu resolvo ser político, vou para o lado do que existe de mais podre na política guapeense. E vem desde a chegada da represa, desde Furnas. A história, as raízes são profundas e são maléficas. Então tudo isso está sendo desenhado hoje. Foi em todas as eleições que precederam a vindoura. Por que haveria de ser diferente agora? Os senhores acham que realmente essas pessoas pretendem pegar leve com a gente? Os senhores acham, depois das ameaças que os senhores leram, ouviram, que esse grupo vai entregar o que eles conseguiram com facilidade? O que aconteceu? Saiu um advogado daqui para ir para ali, um vai para cadeia, vai o outro para o outro lado, sai de um setor, vai para o outro, vai pulando de galho em galho, e o sistema, como muito bem colocado no filme Tropa de Elite, se reinventa, articula novos interesses, dá a mão para não perder o braço. Não é? Então é isso, meus amigos. Eu não vou deixar de me comunicar porque eu estou sendo criticado. Eu agradeço as críticas que recebo. Poderia estar aqui refutando, tá? Não. Cabe aos senhores. Quem lê a publicação que eu não li, de verdade não li, me mandaram um trechinho, a hora que eu vi, eu falei assim, o quê? Da moça que tirou foto do cocô? Não vou me dar o trabalho de ler, não. Mas me falaram superficialmente o que ela havia dito. Então, quem quiser acreditar nela, paciência. Quem quiser acreditar na vizinha, que se diz tão cidadã, paciência. Qual o poder que eu tenho para isso? Perder minha energia, apontando, mostrar para os senhores, olha, aquele político não fez nada. Chega, deu, de verdade. Eu cansei. Toda a minha energia passa a ser canalizada para que um dia as minhas crianças tenham o direito de viver em uma cidade tão boa que, quem saiba, eles não desejem nem sair daqui. Quem sabe, um dia, eles consigam todos os mecanismos para poder, ou talvez sair, se aprimorar e voltar para servir, para morar nesse que é o pedaço de chão mais sagrado que existe para mim. Obrigado mais uma vez pela atenção. Não consigo falar de forma resumida. Peço desculpas, é uma crítica que me foi direcionada inúmeras vezes. Sei que ninguém consegue acompanhar uma live por inteiro. Sei que muita gente já não ouve mais porque está cansado de me ouvir falar. Mas, infelizmente, a minha comunicação, eu preciso de tempo para raciocinar no que eu tenho para dizer aos senhores. Quanto mais eu penso que eu preciso falar rápido, mais eu me embaraço. Quisera eu ter a genialidade de Enéas, que se exprimia em poucos segundos. Infelizmente eu não tenho. Vou dividindo as informações curtas conforme consigo e vou deixando as lives aí. Os senhores cortem os vídeos, peguem os trechos que achar interessante, dividam com seus familiares e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Mais uma vez eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Agradeço a cada uma das pessoas que se inscreveram no nosso canal no YouTube, que continua em uma ascendente considerável. Muito obrigado às mais de 1.400 pessoas que passaram a me acompanhar no Instagram, ferramenta que eu usava muito pouco. Infelizmente o algoritmo me bloqueia na medida que eu vou tentando segui-los novamente na velocidade que os senhores me acompanharam, e isso acaba me penalizando, mas na medida que eu for vendo quem me seguiu, eu logo sigo de volta. Então, muito obrigado pela atenção que os senhores sempre dispensaram pra gente. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle. Faz tchau pro povo bom, ó. Faz tchau, povo bom. Tchau, povo bom. Vai, Então tá bom, um abraço pra vocês.
Papai.